Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de hoje falando sobre adição e subtração, né? Isso é muito bom praticar matemática, a gente já sabe, certo? Confirmar, fazer a leitura de todos esses probleminhas. Então vamos lá, hoje, dia 21 de setembro de 2021, eu convido você a ficar comigo até o final dessa aula, certo? Sejam todos bem-vindos, alunos, pais, responsáveis, professores, tá ok? Então, ó, vamos lá. Hoje nós vamos o quê? Resolver problemas envolvendo os diferentes significados das operações de adição e subtração. Exatamente isso, vamos continuar fazendo, resolvendo os nossos probleminhas de adição e subtração, pegando todas as informações, juntando tudo que eles nos passam, certo? E resolver todos esses problemas, tá ok? Então, olha só. E o que a gente precisa antes de dar início à nossa aula? De todo o material necessário, não é isso? Tudo isso e muito mais. Lápis, caderno, borracha, papel para borrão, ó, apontador, quebrou a ponta do lápis, já é para estar o apontador aí, não esquece também da garrafinha com água, tá certo? Se deu sede, já é para estar aí no seu cantinho da leitura, no seu cantinho de estudo, certo? Que tem que ser um lugar bem tranquilo, para você ficar focado aqui, ó, não perder nenhum clique da nossa aula de matemática, tá certo? Não se distrair com nada, matemática tem que ter concentração. Se você se concentrar, você resolve rapidinho, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho para você pegar todo o material necessário. Quem esqueceu de pegar algum detalhe, eita, eu esqueci da borracha, vou pegar logo, tá certo? Então, eu volto já. Então vamos lá, crianças, dar início à nossa aula de adição e subtração. Vamos resolver os nossos probleminhas, né? Isso de hoje. Olha só o nosso problema de número 1, certo? Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e logo após eu volto para a gente fazer a interpretação e montar a nossa adição ou a nossa subtração conforme está pedindo aqui no nosso problema, tá certo? Então, caprichem, leiam com concentração, não fiquem distraídos, tá bom? Fiquem no lugar organizado, bem silencioso, para saber, para a gente fazer todas as nossas aulas, certo? Tá certo? Vamos lá? Já já eu volto.
Então, vamos lá, crianças, deu certo? Vamos lá resolver o nosso probleminha? Vamos fazer a leitura? Olha só. Maria possui uma loja de bolsas e mochilas. Organizando as vendas da semana, ela percebeu que vendeu 656 bolsas e 225 mochilas, não é isso? Então, o que está pedindo aqui? Quantas bolsas e mochilas foram vendidas? Então, olha só, nós estamos falando de quê? Da loja da Maria, não é mesmo? Da loja da Maria. E quando ela foi fazer logo tudo que ela vendeu durante a semana, ela percebeu que vendeu 656 bolsas e 225 mochilas, tá certo? Então vamos lá. Quantas bolsas e mochilas foram vendidas? Certo? Vamos lá, vamos juntar quantas bolsas e quantas mochilas e fazer a nossa adição, tá certo? Vamos lá. 6 mais 5, olha só, 11, não é isso? 5 mais 1, 6, mais 2, 8, e 6 mais 2, 8. Qual que é a pergunta final do nosso problema? Olha só, quantas bolsas e mochilas foram vendidas? Então, qual que é a resposta? Foram vendidas 881 bolsas e mochilas, tá certo? Vamos para o nosso segundo probleminha? Olha só. Vocês vão fazer a leitura, tá ok? Vão interpretar, juntar todas as informações e já eu volto para a gente fazer a correção. Então vamos lá, olha só, nosso segundo problema de hoje. Camila foi à feira e comprou 658 frutas para serem utilizadas em uma salada de frutas que será distribuídas entre as 120 crianças. Já havia 123 frutas em sua casa. Com quantas frutas ela irá fazer a sua salada? Então vamos lá, que tem frutas demais, não é isso? Então a Camila foi à feira e comprou quantas frutas?
658, certo? Ela vai fazer uma salada de frutas, né? Isso nós já sabemos. Ela foi à feira e comprou 658, certo? E na casa dela já havia 123 frutas, ok? Quando ela fizer essa salada de frutas, o que vai acontecer? Para quem são essas saladas de frutas? São para essas 120 crianças, tá bom? Então vamos lá. Ela comprou 658, só que aí ela pegou e juntou com essas 123 que ela já tinha na casa dela. Qual que é a pergunta final do nosso problema? Com quantas frutas ela irá fazer a sua salada? Então, com quantas frutas ela irá fazer a sua salada? Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos juntar a quantidade que ela comprou com a quantidade que ela já tinha. E vamos fazer o quê? Uma adição. Certinho? Tá aqui, ó. Sinalzinho da adição aqui. Sinalzinho de mais, tá? Então, aqui está armada a nossa continha de adição. Olha só. 8 mais 3, 11, certo? 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. E 6 mais 1, 7. Certinho? E o que foi que aconteceu? A Camila foi à feira, comprou 600, Camila foi à feira e comprou 658 frutas, sendo que na casa dela ela já tinha 123. O que ela quer fazer? Ela quer fazer uma salada de frutas, não é isso? Para distribuir para as crianças, tá ok? Qual que é a pergunta final? Com quantas frutas ela irá fazer a sua salada? Camila irá fazer a sua salada com 781 frutas, certo? Então, ao final, ela tinha 781 frutas, ela vai fazer a sua salada bem caprichada para distribuir com essas 120 crianças, não é mesmo? Então, deu uma saladinha aqui, né? Mesmo crianças, tirem fotos, façam prints, façam todas as anotações de vocês, tá ok? E vamos lá para o nosso problema número 3. Na loja em que Diana trabalha, chegaram 242 celulares novos, que serão vendidos por R$ 120. Já havia na loja 149 celulares. Quantos celulares há na loja agora? Hein? Agora é com vocês, vocês vão ler, interpretar e resolver este probleminha, tá ok? Então vamos lá, crianças, resolver o que foi que aconteceu aqui nessa loja que a Diana trabalha, não é isso? Vamos lá. Na loja em que a Diana trabalha, chegaram 242 celulares novos, que serão vendidos por R$ 120.
Já havia na loja 149 celulares. Quantos celulares há na loja agora? Então, se ele quer saber quantos celulares há agora na loja, o que nós vamos fazer? Vamos ver, vamos pegar esses celulares, não é isso? Que chegaram novos e juntar com a quantidade que já havia, certo? Juntando tudo isso, nós vamos saber quantos celulares nós temos agora na loja, né? Isso que serão vendidos a R$ 120 cada um. Então vamos lá, 242 que foi a quantidade do celular que acabaram de chegar, né? Isso, e 149 eram os que já tinham. Para mim saber quantos celulares tem agora, eu vou fazer o que? Uma adição. E ao armar a minha continha, eu não posso esquecer do meu sinalzinho da adição, ó, o sinalzinho de mais aqui, tá certo? Então, vamos armar a nossa continha e resolver, tá bom? Então, 2 mais 9, 11, 4 mais 4, 8, mais 1, 9, e 2 mais 1, 3, certo? Então, o que foi que aconteceu? Olha só. Quantos celulares há na loja agora? Então, agora há 391 celulares, certo? Nós juntamos os celulares que, deixa eu apagar aqui para não ficar essa bagunça, né? O que foi que aconteceu nessa continha? Nós pegamos a quantidade de celular que acabou de chegar nessa loja e juntamos com a quantidade que já havia na loja, certo? Na loja já havia 149 e chegaram mais 242. Então, ao final, se eu chegar lá nessa loja, quantos celulares eu tenho, certo? Eu vou ver lá na loja que a Diana vai chegar. Quando ela chegar lá na loja que ela trabalha, vão ter quantos celulares ao todo? Ao todo terão 391 celulares. Certo? Somente juntar, somente prestar atenção na pergunta principal do problema, que é a pergunta final, que ela vai te direcionar, te dizer se está falando de uma adição ou de uma subtração, que são os dois que nós estamos estudando agora, tá certo? Então, vamos lá, crianças. Já fizeram todas as anotações, juntaram tudo direitinho? Vamos para o nosso problema de número 4. Certo? Vocês façam a leitura e já eu volto para a gente fazer a correção, certo?
Então vamos lá, crianças, vamos responder mais esse outro probleminha. Olha só. Nosso problema de número 4. Em uma escola há 1.400 alunos e 56 professores. Quantas pessoas há na escola? Opa, mas o que está dizendo esse problema aqui? Olha só, ele está dizendo que tem 1.400 alunos e 56 professores. E a pergunta é o quê? Quantas pessoas? Isso mesmo, gente, é só interpretar. Alunos não são pessoas? São. Professores não são pessoas? São. Então ele quer saber. Não precisa ele falar quantos alunos e professores há na escola. Não precisa. Quantas pessoas há na escola. Então o que a gente faz? Só faz juntar a quantidade de alunos mais a quantidade de professores. Prestando bem atenção. Olha só, crianças. Como a gente sempre, tem gente que tem dificuldade, e como eu lembrei agora, eu vou fazer para vocês aqui novamente, certo? Olha só. A gente sempre inicia uma continha pela unidade, dezena, centena e aqui unidade de milhar, não é isso? Até onde nós estudamos, certo? Então, a gente inicia assim, ó, 1.400, tá ok? Aqui, ó. Aqui, não é isso? Ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Não é isso? Olha só. 1.400, ó. E 56, o 6 e o 5, tá certo? Então, só lembrando para vocês, tá? Bagunçado assim, feio assim, mas só para vocês, vou até apagar aqui que tá feio demais. Então, certo? Então, não esqueçam, tá? Sempre da direita para a esquerda. Se você fizer ao contrário, a conta sai errada, a armação sai errada, o resultado sai errado, sai tudo errado, tá? Então, sempre quando for armar a continha da direita para a esquerda, certo? Tá bom? Sempre da casa. Esqueceu, sai da direita da esquerda? Sempre da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena, certo? Tá bom? E assim dando continuidade, tá? Ok? Então, olha só. Vamos juntar aqui 1.400 alunos mais os 56 professores, para a gente saber quanto que dá essa resposta desse probleminha aqui, responder a pergunta final dele. Então, olha só, 0 mais 6, 6, não é isso? 0 mais 5, 5. O que acontece? Baixa esse número 4 e baixa o número 1, certo? Então, qual que é a pergunta final desse problema? Olha só, quantas pessoas há na escola, certo? Para a gente resolver, o que nós fizemos? Pegamos a quantidade de alunos, 1.400, olha só, a quantidade de professores, que são 56, não é isso? E fizemos uma adição, porque ele quer saber no total, juntando a quantidade que tem. Quantas pessoas? Quantas pessoas nós vamos fazer o quê? Juntar os alunos com os professores, para a gente receber, chegar a um resultado final. Então, aqui nós temos uma adição, ó. Primeira parcela, não é isso? Segunda parcela e aqui, ó, soma ou total, tá certo? Quantas pessoas há na escola? Na escola há 1.456 pessoas, tá certo? Então, esse é o resultado do nosso problema, tá ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final e até a próxima!